Boa noite, terceira série. Obrigada por vocês estarem aqui. Mais uma aula de História, depois de Geografia, tá? O tema de hoje, pessoal, é muito importante. É a questão da descolonização da África e da Ásia, tá? Nós vamos conhecer um pouco da história de Nelson Mandela, nós vamos ouvir também falar sobre Mahatma Gandhi, nós vamos ouvir falar também sobre o Apartheid, vamos ouvir falar de conflitos, tá? Principalmente envolvendo o povo europeu nos países africanos nos quais haviam suas colônias, bom? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse tema, porque é um tema de história, algo que já aconteceu, mas que se reflete na nossa realidade até os dias atuais, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui o nosso slide, a descolonização da África e da Ásia. Aí nós temos as origens do processo colonizador. Como vocês sabem, pessoal, aconteceram vários processos, várias revoluções, guerras. No início, por volta de 1900, aconteceram vários problemas na Europa que frustraram o povo europeu, tá? Teve a primeira Revolução Industrial, tivemos a Primeira Guerra, tivemos a questão que na Primeira Guerra os Estados Unidos fez com que a Entente ganhasse a Primeira Guerra. Nós tivemos também a Grande Depressão em 1929, que foi o período entre guerras. Tivemos também a Segunda Guerra Mundial, na qual novamente a Europa teve problemas, tá? Perderam a guerra. Mais uma vez os Estados Unidos reforçou o seu poder bélico, o seu poder econômico. Então, os países que eram colônia da Europa se sentiram, digamos que motivados a começar a cobrar independência, sair de debaixo dos pés dos países europeus, tá? Então, vamos ver aqui. Dos processos de independência, alguns violentos, surgiram nações frágeis que formaram o terceiro mundo. Depois de ter colonizado, o europeu descoloniza, ou seja, essa é a ideia do povo europeu, né? Se eu colonizei, eu vou descolonizar. Prestem bem atenção, isso aí já é uma afronta. Então, a autonomia dos países colonizados na Ásia e na África, a descolonização, um longo caminho para a libertação. Sim, mas esses países estão realmente livres? Parem para pensar, pessoal. Tudo bem, lutaram por independência, mas realmente hoje esses países são livres? É bom a gente investigar, a gente pensar sobre isso. Ou será que são independentes, entre aspas, né? Ou se ainda estão dependendo dos mesmos países aos quais eles pertenciam naquela época? Inglaterra, França, Bélgica, Portugal, Alemanha julgavam muito a questão do imperialismo, exploração comercial e a missão civilizadora. Isso que eles achavam que eles causavam, né? A Inglaterra, a França, a Bélgica, Portugal e a Alemanha. Além deles promoverem o imperialismo, eles queriam a expansão comercial, ou seja, aumentar seus territórios para que eles estivessem onde eles pudessem vender seus produtos industrializados, como vocês já sabem. Também eles usavam a questão de civilizar as outras culturas, ou seja,
Eles chegavam num lugar onde a cultura do povo era diferente da deles, então eles queriam impor, era assim que eles faziam. Eles colocavam a cultura deles à frente da cultura dos povos que já existiam. Tá? Por esse motivo que hoje nós temos tantos problemas envolvendo preconceito, racismo, porque as pessoas, desde o início da história aí, as pessoas não entendem que a minha cultura é uma, a sua cultura é outra. Então, o que vale seria conviver em paz e respeitar. Porém, o que acontecia com o povo europeu? Eles criavam essa ideia de civilizar o povo para poder absorver a riqueza material dos povos aos quais eles estavam colonizando, tanto na África como na Ásia. Vamos continuar. A descolonização da África. Ao desenhar o mapa da África, as potências dividiram o território segundo seus interesses políticos e econômicos. Onde eles tinham mais ouro, ferro, ou riqueza mineral, vegetal, eles dividiam de acordo com o interesse de cada um, a Inglaterra, a Alemanha, a Bélgica, a França. Desconsideravam as características históricas, étnicas e culturais dos povos que habitavam. Eles não se incomodavam com o costume dos povos. As metrópoles reuniam inimigos no mesmo território. Os europeus fizeram isso para manter os africanos divididos. Essas medidas produziam tensões que transformariam a África em um verdadeiro barril de pólvora. O povo europeu escolhia os representantes dos povos africanos e asiáticos, vamos supor, principalmente na África. Eles escolhiam os representantes que eles queriam no poder, só que aqueles representantes eram colocados pelo povo europeu. E isso chateava demais o povo africano. E isso dava conflito, geravam-se as guerras civis. Mas o intuito do povo europeu era esse mesmo, de desestruturar o povo africano, para que eles continuassem ali dominando. Aí eu tenho aqui um mapa mostrando o continente africano, viu, pessoal? Quando se fala em continente africano, pessoal, é uma extensão territorial muito grande, formado por vários países, tá? Não é só um país, são vários. Aí nós temos a descolonização da África. Nós temos aqui a descolonização da África inglesa. A estratégia do governo britânico foi transferir o poder para as mãos de líderes escolhidos por um representante do governo inglês. Isso acirrou as disputas étnicas, ou seja, cada grupo queria representar. E aí, como o povo inglês escolheu isso gerava muitos conflitos. Isso não era bom para o povo africano, era bom para o povo inglês. A África francesa foi, de certa forma, pacífico. Lei quadro. Os colonos de cada território teriam direitos a votos para eleger representantes para assembleias locais e para os conselhos de Estado. Formação da comunidade francesa. Com os franceses, com língua oficial, não é isso? O que permitiu que os movimentos de independência ocorressem de forma negociada, com exceção da Argélia. O povo francês, de certa forma, foram mais calmos para manipular a ordem, né? Eles não queriam desordem, como o povo inglês, que fazia de tudo que era para o povo ficar sempre em conflito. Já o povo francês, eles amenizaram, mas isso não quer dizer que eles estavam querendo o bem do povo africano. Na verdade, eles estavam querendo o próprio bem. A formação da comunidade, como eu falei aqui, o único país africano que não quis muito acerto foi a Argélia. Aí teve a Guerra da Argélia.
A guerra mobilizou a opinião pública mundial a favor da libertação dos povos africanos. Tamanha era a violência do confronto. A Frente de Libertação Nacional FLN uniu camponeses e guerrilheiros urbanos. A Batalha de Argélia, em 1957, marcou o acirramento da luta contra os franceses e a morte de inúmeras pessoas. No plebiscito, em 1961, a França começou a negociar com os argelinos. Em 1962, a Argélia estava independente, porém, 1 milhão de argelinos morreu nesta guerra, nesse conflito, tá? Isso porque a Argélia não queria aceitar as imposições francesas. Aí, o Congo belga. A colonização do Congo foi terrível. Os congoleses eram considerados propriedades da coroa belga, pois depois passaram a ser propriedade do Estado belga. O movimento da independência do Congo iniciou em 1955. O movimento Consciência Africana publicou um manifesto contra a comunidade belgo-congolesa. A Associação Cultural ABACO transformou-se em partido político e passou a liderar a luta pela independência. Desse movimento surgiu o Movimento Nacional Congolês, liderado por Patrice Lumumba. África do Sul e o apartheid. Quando fala em apartheid, a gente já lembra daquela palavra que nossos avós falavam, né? Apartar, separar. O apartheid, pessoal, nada mais era do que a segregação racial. Os negros moravam em uma região, os brancos em outra. Se negros e brancos se encontrassem, os negros com certeza apanhariam, iriam presos ou até mesmo perderiam a vida. Tá? Um conflito muito complicado. Na chegada dos europeus na África do Sul, a região era habitada por diversos grupos, como os bosquimanos, San, os Otentontes, Knoi, os Xhosas e os Zulus. Eram como se fossem tribos, pessoal, igual nós temos tribos indígenas aqui no Brasil, de diversas etnias. Não sei se vocês já observaram. Cada uma tem sua língua, a sua cultura. A região foi ocupada por holandeses, franceses e alemães. Eram denominados boeres ou africanderes e tinham uma língua própria, o africander. A partir de 1913, a minoria branca promulgou leis que consolidaram o domínio sobre a maioria negra. Com a chegada ao poder do Partido Nacional, basicamente, africander, foi implantada uma política segregacionista, o apartheid. Aí nós temos aqui o mapa de uma parte só do continente africano, onde mostra o mapa do país que eu falei para vocês, a África do Sul, tá? A África do Sul, se você voltar lá no mapa colorido, a África do Sul é essa parte de baixo aqui, essa roxinha, tá bom? Então vamos voltar para lá. O apartheid impediu o acesso aos negros à propriedade da terra e à participação política, ou seja, os negros não poderiam ter terras para plantar, para trabalhar, e a sua liberdade então estava geral. Não tinha liberdade, não podia participar de política, tá? Eram proibidos todos os negros de participar de certa forma de qualquer movimento, qualquer evento político, manifestação política também.
Obrigava a maioria negra a viver em zonas residenciais separadas dos brancos. Também os casamentos e as relações sexuais entre brancos e negros eram ilegais, ou seja, se um branco ficasse com uma negra, alguém ia preso, com certeza seria um negro, tá bom? Porque se era ilegal, alguma coisa, alguma penalidade aconteceria, e com certeza seria para o negro. O Congresso Nacional Africano, 1912, combateu o apartheid. No massacre de Sharpeville, bairro negro, 1960, 67 pessoas foram mortas pela polícia do governo. Já em 1967, o líder do CNA, Nelson Mandela, foi preso e condenado à prisão perpétua. A história de Nelson Mandela, pessoal, é muito bonita. Todo mundo precisa conhecer. Ele, com toda a educação que ele possuía, ele tratava bem todas as pessoas que trataram ele e a raça dele muito mal. Ele tem uma frase de Nelson Mandela que é muito legal, que ele diz que os homens podem aprisionar as mãos, os pés, o corpo dele, mas não podiam aprisionar de jeito nenhum a mente. Então, a nossa mente, ela é livre. Nós podemos pensar, nós podemos sonhar e nós podemos também nos transformar nossas atitudes, e com as nossas atitudes, às vezes nós transformamos outras pessoas, que é a mensagem que o Mandela passava, tá? Só que às vezes as pessoas mais próximas a ele não entendiam as mensagens que ele estava passando. Entre os anos 1958 e 1978, a política do apartheid se agravou, classificando os negros em diferentes grupos étnicos e linguísticos. Houve a criação dos bantustões, territórios tribais independentes, onde os negros viviam em condições precárias. Em 1984, uma revolta contra o apartheid levou o governo a decretar a lei marcial. A comunidade internacional e a ONU declararam sanções à África do Sul como forma de pressão contra o apartheid. Em 1990, Nelson Mandela é libertado e o CNA recuperou a legalidade. Será eleito presidente em 1995 até 1999. O governo revogou as leis marciais. Em 1993, primeira eleição multirracial do país. Em 1994, o parlamento aprovou a lei de direitos sobre a terra, restituindo propriedade às famílias negras. Aí, Comissão e Reconciliação e Verdade, CRV, criada para investigar, esclarecer, julgar e anistiar, ou seja, perdoar crimes contra os direitos humanos durante o apartheid. O legado do colonialismo. O que o colonialismo deixou na África e na Ásia, né? O que de bom terá deixado? Tem um aluno, acho que da terceira série, acho que foi o Bruno que falou isso para mim, que eu deveria conversar com o povo aí, os governantes, porque realmente tudo que acontece, seja bom para nós, o que é bom para nós às vezes é ruim para outras pessoas. Tudo que acontece tem o lado positivo e o lado negativo. Só vale você tentar enxergar algo bom no que é ruim. E às vezes tem coisas que são muito boas e que acontece naquele momento e você olha e só vê coisa boa, mas às vezes por trás tem alguma manipulação que futuramente acontecerá coisas ruins. Então, tudo na vida tem o lado positivo e o lado negativo. Continuando aqui,
Na África, as constantes guerras civis tribais contribuíram para destruir países e afastar os investimentos necessários para os avanços científicos e tecnológicos. Infelizmente, tem esse lado, né? A África do Sul tenta transformar-se num país em desenvolvimento, ao lado de Brasil, Índia e Rússia. Recentemente, uma onda de revoltas do norte da África contribuiu para aumentar a instabilidade política de um continente já com muitos problemas. Se vocês observarem, se vocês assistirem jornais assim, prestando bem atenção, é normal a gente ouvir falar em guerras civis em alguns países da África. Às vezes você não sabe que o país que está na guerra é na África, mas se você pegar o mapa mundi e observar, você vai ver que aquele país é africano. E às vezes você pensa que é na Europa, é na Ásia ou até mesmo aqui na nossa América. Então, olha eu mudando de slide. Colonizar é relacionar-se com países novos para tirar benefícios dos recursos de qualquer natureza destes países. Sobre essa questão de colonizar, vocês já estão por dentro, não é isso, pessoal? Porque nós fomos colonizados, né? Então, nós já estamos bem apurados sobre o que é colonizar, o que foi a colonização. Aí nós temos aqui o colonialismo, a forma mais comum de domínio imperialista e que significa domínio exercido sobre territórios dependentes, ou seja, as colônias, a nível militar, político, econômico, cultural e racial. É a minha maior preocupação. Mudança do cenário com o pós-guerra. Logo assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aqui o nazifascismo, não é isso? No final da Primeira Guerra, até o final da Segunda Guerra, o nazifascismo estava aqui, funcionando. Então, houve inversão de valores morais, nacionais, coloniais, humanos, às vezes colocar as pessoas para gostar muito do seu próprio país, mas a ponto de matar, de humilhar outras pessoas, outras raças, a acreditar que uma raça é superior à outra, tá? Isso tudo aconteceu aqui, no nazifascismo, ou seja, na época em que o nazismo, representado por Hitler lá na Alemanha, e o fascismo na Itália, de Mussolini. Há intervenções nos conflitos de libertação. Aí nós tivemos aqui intervenções nos conflitos de libertação feitos pelos Estados Unidos e pela União Soviética, ou seja, pela Rússia. Reinos antigos africanos, aqui o continente africano dividido em reinos, esses reinos deixaram de existir por causa das colonizações. Movimentos emancipatórios, quando a Europa estava, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, começando a cair, a ficar humilhada diante do mundo, onde os movimentos emancipatórios começaram a surgir. Descolonização da África, aí nós temos aqui o continente africano todinho, cerca de 1900, em 1900 cerca de 56,6% da Ásia e 90,4% da África estavam sob controle do colonialismo europeu, ou seja, 56%, mais da metade da Ásia e a África praticamente toda, 90% da África estava colonizada pelo povo europeu. Aí as lutas pela independência aconteceram por causa do declínio das potências europeias, né? A ascensão do nacionalismo asiático e africano, a Guerra Fria, né? O desejo dos Estados Unidos e União Soviética de ampliar sua influência. Como eu já falei, os Estados Unidos representam o capitalismo,
a União Soviética ou Rússia representando o socialismo. Então, eles precisavam vender seus produtos, eles precisavam aumentar o número de países compradores deles, ou até mesmo vendedores de matérias-primas. Então, eles precisavam da independência dos países africanos em relação à Europa para que eles pudessem entrar, tá? Aí ia ficar só entre os Estados Unidos e a União Soviética, tirando já o povo europeu, entenderam? Não é porque eles queriam ajudar o povo africano ou o povo asiático. Na verdade, eles também queriam, de certa forma, lucrar com o povo africano ou com o povo asiático. Vejam bem, não é porque os Estados Unidos e a Rússia estavam tentando ajudar os países que estavam colonizados pela Europa. Na verdade, eles estavam querendo aumentar a sua extensão territorial, onde eles pudessem vender, onde eles pudessem comprar matéria-prima mais barata e assim sucessivamente. Parece assim que eles estão fazendo alguma coisa muito boa, então eu tenho que avisar para vocês que não. Aí nós temos aqui o legado do colonialismo, né? A descolonização pouco alterou a estrutura econômica de muitas nações da África e da Ásia, ou seja, se os países já eram pobres, continuaram pobres. Na África, as constantes guerras civis e tribais contribuíram para destruir os países e afastar o investimento necessário para avanços científicos e tecnológicos. A África do Sul tenta transformar-se num país em desenvolvimento, ao lado do Brasil, da Índia e da Rússia. Quando eles formam os BRICS, não é isso? Recentemente, uma onda de revoltas no norte da África contribui muito para aumentar a instabilidade política do continente africano. Aí nós vamos agora falar um pouco da descolonização da Ásia. Aí, nesse momento, agora eu vou parar um pouco para eu beber uma água e volto já com a descolonização da Ásia.